que significa dizer que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não? Deus quer que a nossa palavra seja digna, seja íntegra, que nós sejamos homens, mulheres de palavra, que nós não sejamos como muitas pessoas são, fora do contexto dos cidadãos do reino celestial, ou seja, aqueles cidadãos que são citados por Jesus aqui no seu Sermão do Monte, como cidadãos que vivem como bem querem, como bem entendem, sem nenhuma responsabilidade com Deus, sem nenhum temor do Senhor. Ele espera que não, que as nossas palavras sejam palavras íntegras, que nós não precisemos jurar por nada, que nós não precisemos invocar ninguém, nem cometer idolatria e nem mentiras, mas que nós sejamos conhecidos pelas nossas palavras, pela nossa integridade no falar. E a respeito disso, ele disse no seu Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, na continuação, ele disse assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Interessante essa expressão de Jesus de que o que passar disso vem do maligno. Jesus aqui está lidando com o juramento e é óbvio, quando a gente olha para as Escrituras, existem alguns juramentos, sim. Deus faz juramentos. O apóstolo Paulo fez alguns juramentos, Jesus fez alguns juramentos, Pedro fez juramentos, nós encontramos alguns juramentos, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando especialmente de alguns tipos de juramento que os fariseus faziam naquela época, alguns juramentos solenes que eram feitos em público e que invocavam em alta voz certas autoridades e o próprio Deus e que eram hipócritas, não é? Eram invocações artísticas e que nunca eram cumpridas e que, na verdade, por causa disso se tornavam idolatria, porque eles colocavam coisas como sendo menores do que o próprio Deus. Era como se eles dissessem o seguinte: olha, eu estou jurando por tal coisa, porque tal coisa é mais importante do que Deus. Era como se Jesus dissesse: se vocês tivessem que jurar por alguma coisa, jurem por Deus. Mas como vocês não têm que jurar por nada, porque vocês não têm que ficar jurando por isso ou por aquilo, da mesma maneira como os judeus, como os fariseus juram, então façam o seguinte: seja a palavra de vocês sim, sim, não, não. Não fiquem dando rodeios, não fiquem justificando, sejam simples nas palavras de vocês, sejam verdadeiros, procurem economizar nas palavras, procurem ser transparentes naquilo que vocês têm de dizer, procurem pensar antes de falar, procurem falar menos, pensar mais, ouvir mais antes de falar, procurem falar mais com Deus a respeito daquilo que vocês querem falar com as pessoas. E quando vocês estiverem falando com alguém, inconscientemente ou na sua mente, fale com Deus enquanto estiver falando com a pessoa. Dá para fazer isso, pedindo a Deus: me dê sabedoria para que a minha boca não fale mais do aquilo que eu deveria. No muito falar existe muita insensatez e no muito falar a gente acaba tropeçando em palavras e muitas vezes saem mentiras, muitas vezes saem exageros, muitas vezes saem torpezas, muitas vezes saem palavras duras e ofensivas e muitas vezes saem palavras desnecessárias e que exigem de nós algum tipo de juramento, algum tipo de... enfim, a gente tem que empenhar a palavra ou alguma coisa para comprovar aquilo que a gente está dizendo ou exigir que alguém comprove aquilo que a gente está falando. Não pode perguntar para fulano, porque fulano vai comprovar aquilo que eu estou dizendo. Não, o que o Senhor está querendo ensinar aqui é que o povo dele é um povo conhecido por ser um povo de palavra. Você tem que viver de tal maneira
que você seja conhecido por ser alguém de palavra e não alguém mentiroso, e não alguém que precisa ficar jurando, e não alguém que precisa ficar se justificando. Alguém que quando diz alguma coisa, todo mundo sabe que você está falando a verdade. Como isso acontece? Isso não é da noite para o dia. Isso vai sendo construído aos poucos. À medida que você seja uma pessoa, que você se torna uma pessoa que quando conversa, conversa pouco, fala pouco, ouve muito, ora muito e quando fala, transmite graça aos que ouvem e fala sempre pautado na verdade, pautado naquilo que é correto e pautado naquilo que é o óbvio. Se assim for, você será um cidadão do reino dos céus, você agirá como um cidadão do reino dos céus. E você se enquadrará dentro desse perfil que Jesus espera aqui a respeito dos juramentos. Ele quer que você fuja dos juramentos, desse tipo de juramento que os fariseus faziam naquela época, para que a palavra deles fosse respeitada diante dos homens. Você e eu não precisamos de juramentos para que as nossas palavras sejam respeitadas diante dos homens. Nós precisamos, como cristãos, apenas sermos transparentes e verdadeiros, como Cristo era. Se assim formos, certamente seremos conhecidos como Cristo foi. A palavra é dita, a palavra sai da nossa boca e quando chega no ouvido de alguém, a pessoa se surpreende, se encanta e a pessoa diz: isso é verdadeiro, porque saiu da boca de uma pessoa verdadeira. Assim como as pessoas ouviam a Cristo, Cristo quer que as pessoas ouçam você também. E Ele quer te ajudar nisso. À medida que você aprende com Ele, com as palavras dEle, como é que você deve se comunicar com os outros também. Ore por isso, foque nisso e peça a Deus que te ajude a ser uma pessoa de palavra, para a sua alegria e para a glória de Deus.